Olá, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live com muita alegria. Muita alegria que eu recebo vocês nessa série de lives onde eu apresento algumas histórias, são contadas no meu livro, As Constelações Familiares na Medicina. Estou muito feliz porque o livro foi agora recentemente lançado também em audiobook, e com uma equipe muito profissional da Toca Livros. Foi narrado por uma narradora que teve uma sensibilidade muito grande. Eu me senti muito contemplada pela narração dela. Ela se chama Adélia Nicoletti. Com muita alegria que eu recebi esse presente do livro estar em áudio. Tantas pessoas, não é? Que não tem facilidade ou problemas visuais, ou mesmo pelo cansaço que nós estamos de tantos estímulos visuais. E é muito bom você ter também a oportunidade, a possibilidade de escutar o livro em áudio. Muito bom. Muito bom, muito feliz por vocês estarem aqui, Nara, Aline e tantas outras pessoas que já entraram. É com muita alegria que eu faço essas lives e que eu escrevi esse livro. Esse livro foi fruto de minha vivência por muitos anos com as constelações familiares. Eu comecei esse percurso com as constelações em 2004, 2005. Eu sou da segunda turma de brasileiros que se formou com a equipe de profissionais da Alemanha, do IAG da Alemanha, principalmente Gunther Weber, Jakob Schneider e Siglinde Schneider. Também acompanhei o Bert Hellinger por inúmeras vezes, inúmeros seminários no Brasil e no exterior. E me encantei com esse método quando eu mesma me coloquei como cliente. No livro, esse livro que eu escrevi, vocês poderão ver que ali eu relato experiências onde eu conduzi constelações, principalmente constelações de sintomas e doenças, mas também no livro eu relato experiências onde eu fui cliente, fui paciente ali daquele trabalho. E também experiências que para mim foram riquíssimas, onde eu fui uma representante. Eu tive a oportunidade de ser representante várias vezes durante a formação. E confesso para vocês que sinto falta, não é? Porque é uma experiência muito rica, você se colocar ali no lugar do outro, não é? Você sair de si mesmo e se colocar naquele outro lugar, é uma experiência riquíssima. A constelação, ela é uma experiência rica em todos os sentidos. Você assistir uma constelação é muito rico. Você nunca só assiste. Você faz parte daquele campo, você interage ali, principalmente se você estiver aberto, não é? Se você estiver aberto a vivenciar aquela experiência, você vai ter experiências incríveis. Experiências que vão tocar você, mesmo você não sendo o cliente, mesmo você sendo simplesmente um representante. E às vezes, só de estar ali assistindo, você já percebe questões que fazem uma ressonância com questões internas suas, vivências suas, e isso é muito rico, porque nós todos sabemos que o primeiro passo para a cura, para uma solução de uma questão, é o seu reconhecimento, não é o seu diagnóstico. O que está acontecendo?
No momento em que você identifica aquilo que lhe está perturbando, aquilo que está causando uma dor, um sofrimento para você, para o seu sistema familiar, é o primeiro passo para que você possa, então, observar, compreender, entender. O entendimento é algo que vem do coração. Sentir, de fato, não é aquilo que está acontecendo e perceber quais são os caminhos de solução, por onde eu devo caminhar e por onde eu não devo seguir. Então, as constelações, elas são um presente para nós, esse nosso mundo tão conturbado, não é? Com tanto trauma, com tanta dor, com tanto sofrimento. As constelações vêm revelar aquilo que está perturbando e vêm mostrar possibilidades, não é? Especificamente em sintomas e doenças, eu encontro um método incrível. Eu sou uma médica, como acho que praticamente todos vocês aqui sabem. Eu sou uma médica que primeiro me especializei em medicina social e preventiva. Trabalhei muitos anos em São Paulo como coordenadora de serviços de saúde. Depois me tornei homeopata. E como homeopata eu tive desde o início uma experiência muito rica de atender o outro na sua inteireza, buscando compreender, buscando escutar aquele paciente, aquele sintoma, não é? Sem julgamento, um olhar atento que nos ensina Hahnemann e que nós vimos aprendendo com tantos outros grandes mestres da homeopatia. Ultimamente tenho acompanhado com inúmeros médicos homeopatas brasileiros, não é? A homeopatia é uma especialidade médica no Brasil, não é? E inúmeros médicos brasileiros homeopatas vêm estudando e seguindo uma escola que tem sua representação no Brasil, que se chama The Other Song, a outra canção. Uma escola indiana que tem como diretor grande mestre Rajan Sankaran. E no Brasil nós temos um núcleo, não é, que sustenta o campo dessa escola, que fica em Curitiba e que é dirigida por nosso querido colega Carlos Leitão, um médico homeopata. E enfim, com a homeopatia nós aprendemos mais, nós exercitamos mais esse olhar atento, sem julgamento, essa percepção do outro, essa percepção do que o outro está lhe dizendo para além das palavras que ele está proferindo, escutar aquela outra canção. E uma outra escola que me deu uma base muito grande para que eu pudesse me desenvolver como uma consteladora foi a escola da DEP, da Dinâmica Energética do Psiquismo, dentro do campo da psicologia transpessoal. A escola da DEP é uma escola que existe já há muitos anos no Brasil, na Argentina, em vários estados do Brasil, e que tem duas grandes mestres, Aida Pustilnik, uma psicóloga baiana, que também foi a pessoa responsável por trazer para o Brasil essa escola maravilhosa do Pathwork, o trabalho do caminho, e a outra grande mestre, que é Teda Basso, uma argentina, que foi também uma das primeiras a sustentar no Brasil um trabalho de psicologia corporal e que depois transcende, não é? E as duas formam então essa escola maravilhosa da DEP, que eu aconselho a todos. É uma escola atuante, não é? De iniciação, de formação do ser, o ser como um canal de ressonância do eu superior. Olha só que coisa fantástica. E foi a partir da minha formação na escola da DEP e também da minha formação na medicina social e na homeopatia é que eu me encontrei com as constelações familiares e que eu me deparei com a grandeza desse trabalho, com Bert Hellinger e com tantos outros que o acompanharam
Na minha formação, tive uma proximidade muito grande com Gunther Weber, um médico psiquiatra. Eu depois me formei também na psiquiatria, não é? Sou também uma médica psiquiatra. E Gunther Weber, agora aposentado, foi um professor da Universidade, da Faculdade de Medicina de Heidelberg, na Alemanha. Um dos fundadores da terapia familiar sistêmica de Heidelberg, um homem culto, estudioso, dedicado, não é, muito empreendedor. E Gunther Weber foi durante muitos anos um braço direito, vamos dizer assim, de Bert Hellinger, acompanhando Bert Hellinger nos seus seminários, incentivando Bert Hellinger a escrever. E o primeiro livro publicado sobre constelações tem essa participação de Gunther Weber, que é o livro Simetria Oculta do Amor. Nós estamos agora, o nosso instituto, que eu e outras companheiras, colegas criamos em 2005, muito influenciadas por Gunther Weber. Criamos o Instituto Brasileiro de Soluções Sistêmicas, o IBS Sistêmicas, que muitos de vocês aqui conhecem, são ex-alunos do Instituto e futuros alunos, que eu estou vendo aqui, vários de vocês que já estão inscritos para o curso que nós começaremos agora no dia 10 de setembro. Será o nosso primeiro módulo do 16º curso vivencial em constelações familiares, no modelo 100% online, uma experiência que nós já tivemos no curso anterior, que foi muito rica, e desta vez nós estamos levando essa formação para brasileiros que estão fora do Brasil, principalmente na Suíça, também na Alemanha e nos Estados Unidos, e também para brasileiros e portugueses residentes em Portugal. É uma experiência que nós já estamos sentindo como muito rica, você poder ter uma turma maior e você ter uma turma mais diversa, não é? E temos também uma equipe de facilitadores, que são pessoas que fizeram a formação conosco ou não, mas que vêm desenvolvendo o método com muito empenho, com muita especialidade, pessoas que são da área do direito, e essa questão das constelações no Brasil, chamado direito sistêmico, que teve um campo muito fértil e um grande desenvolvimento no Brasil, nós temos, não é, nas nossas formações, nós temos esse cuidado de trazer esse treinamento, essa formação também para aqueles que são da seara jurídica. Nós temos a nossa equipe de professores, inclusive 2 advogados que seguem essa linha da advocacia sistêmica. Uma delas, Daniela Martins, é uma professora do IBS que nos acompanha já há algum tempo, que desenvolve aqui em Goiânia um trabalho belíssimo. O outro, nosso amigo Jorge, desenvolve em Fortaleza também, junto a todo um grupo de Fortaleza que são pioneiros na implantação desse direito sistêmico, das constelações na seara jurídica, na área criminal. Experiência muito rica. O nosso instituto já formou muitos terapeutas em Fortaleza, em Brasília, em São Paulo, em Goiânia, e agora estamos com esse 16º curso. Muito bem, vamos entrar então no tema especificamente da nossa live, que é dentro do capítulo 2º do livro, As Constelações Familiares na Medicina. O 2º capítulo eu dedico às doenças psiquiátricas. E aqui eu falo sobre episódios depressivos, quadros de ansiedade. Alguns casos relatados aqui são casos muito interessantes que eu tenho tido a oportunidade de seguir acompanhando esses pacientes, e posso afirmar para vocês que as constelações representam uma abordagem, um método auxiliar, não só no diagnóstico, mas no tratamento de questões muito impactantes da nossa saúde mental. Questões como a depressão, a ideação suicida, mas também casos de crianças com depressão, crianças
com insônia, medos, ansiedade, não é? Déficit de atenção e hiperatividade. Todas essas questões podem ser trabalhadas numa constelação. E a constelação pode ser um método auxiliar muito importante para o tratamento dessas questões. Muitos colegas médicos, psiquiatras e pediatras, também ginecologistas, não só têm procurado mais informações e têm procurado se formar como também terapeutas consteladores, como eles nos encaminham os pacientes e nós temos a oportunidade de depois de dar um feedback. E mesmo eu costumo convidar esses profissionais a estarem presentes, porque a presença de um profissional, um psicólogo, um médico, numa constelação do seu cliente pode ajudar muito na condução do caso. Hoje nós vamos falar de um caso que me impactou muito profundamente. É o caso de uma mulher de 63 anos que me procurou no consultório uma certa vez e me disse assim: eu quero me separar, mas eu não sei por quê. Tratava-se de uma mulher casada já há mais de 40 anos, casou-se muito jovem e, segundo ela, vivia um relacionamento muito bom, um casamento feliz. Os dois, inclusive, desenvolviam juntos um trabalho terapêutico espiritual, vejam só. Mas essa mulher, de repente, ela começou a sentir, no que ela dizia, uma necessidade de estar só. Ela disse assim para mim, na primeira vez que veio ao meu consultório: ele, o marido, é uma boa pessoa, eu o amo e ele é meu companheiro há 40 anos. Temos filhos, netos, nossos filhos já estão adultos e não precisam mais de nós. Eu percebi, quando ela falava, um certo olhar cabisbaixo, algo que me chamou a atenção naquela postura corporal daquela mulher. Esse querer ficar só trouxe-me um questionamento sobre um possível sintoma depressivo. Como o marido estava inconformado, os dois decidiram fazer uma constelação familiar. Ela viera sozinha ao meu consultório e nessas situações eu sempre abro um lugar no meu coração para o outro que não está presente ali. E eu digo isso ao cliente. Eu digo ao cliente: tudo que você disser aqui, imagine que o seu companheiro, a sua companheira está sentada aqui nessa outra cadeira. E saiba que imediatamente o outro toma também um lugar no meu coração. Isso é uma postura que eu fui aprimorando na minha prática clínica, mas que eu aprendi principalmente com Bert Hellinger, com as constelações. É algo que eu ensino para os alunos, é algo muito importante. Quando eu a interroguei mais sobre essa questão, pude perceber mais ainda essa tristeza no seu olhar. E algo me dizia que ela não estava tão segura da sua decisão. Morar sozinha, querer ficar só depois de 40 anos de um casamento feliz, entre aspas, que era como ela percebia o seu próprio casamento. Eu tentava escutar além de suas palavras. E nesses casos, respiro profunda e silenciosamente, em uma postura de centramento e atenção plena. Posturas, repito, que eu aprendi muito nas minhas escolas anteriores, principalmente a escola da DEP. Além de seu companheiro de vida, aquele homem era também um terapeuta, e os dois trabalhavam juntos em uma abordagem de autoconhecimento. Não há motivo, doutora, mas eu quero me separar. Algo me chamava a atenção nessa sentença. Agendamos a constelação para uma semana após essa primeira entrevista e todos percebemos a tristeza do homem que adentrou a sala cabisbaixo, um pouco constrangido ao lado da mulher, decidida a se separar dele. Tentei acolher os dois e o casal. Eu gosto dessa definição, que o casal não é um mais um, o casal é uma entidade,
não é? Quem fala muito bem sobre isso, que é um amigo meu e também um mestre, é Joan Garriga Bacardi. E eu tenho ouvido também essa abordagem, esse trabalho com os casais, com muito primor também de um terapeuta brasileiro, que é Andrei Moreira, não é? Inclusive, um terapeuta que aceitou o convite e será um dos professores do nosso 16º curso, que começa agora no dia 10 de setembro. Andrei estará conosco justamente no módulo que fala sobre casais. Eu gosto muito dessa abordagem do casal que as constelações nos trazem, não é? Eu comecei então a falar um pouco da constelação para aquele casal e para aquele grupo. E eu digo assim aqui no livro, eu considero que um preâmbulo de esperança e a abertura a uma postura de não julgamento funciona como uma etapa de acolhimento e preparação do campo para o trabalho da constelação. Algo que eu trabalho muito com os alunos durante o curso, a preparação do campo. E essa preparação começa por uma preparação do próprio terapeuta, um centramento, esse olhar sem julgamento, essa postura presente, atenta ao fenômeno que está para acontecer. E a preparação do campo, onde nós, os terapeutas, devemos conduzir o grupo todo para uma postura atenta, uma postura ética, não é? Tudo que acontece ali fica ali. Inclusive, esse livro todo meu não identifica as pessoas, não há necessidade, inclusive, não cita nomes, não é? E isso é muito importante. Então, a preparação do campo ali com aquele casal, eu fiz trazendo conhecimentos da constelação, falando sobre emaranhamentos sistêmicos, sobre muitas vezes como nós estamos equivocados naquilo que nós estamos percebendo, etc, etc. Resolvi começar imediatamente após a apresentação da questão por ela. Pedi que escolhesse um representante para cada um dos dois. E aí a constelação acontece de uma forma muito interessante, muito impactante. Tem algumas constelações que eu posso até fechar o livro agora, porque elas estão muito abertas e presentes em mim, na minha mente, na minha alma. Essa foi uma dessas constelações. Pedi então que aquela cliente escolhesse alguém para representá-la e para representar o marido, apenas os dois. A questão era muito clara, era uma questão referente ao casamento, ao relacionamento dos dois. E então ela escolheu ali um homem e escolheu uma mulher para representar os dois. Imediatamente nós notamos algumas posturas que já nos traziam a possibilidade de revelarem dinâmicas que estavam presentes ali. Ela mesma colocou a mulher um pouco à frente e o homem ao seu lado, um pouco atrás. A representante, então, rapidamente começou a baixar sua cabeça e dirigir o seu olhar para um ponto no chão. É interessante isso nas constelações, essa percepção que nós temos que ter, não é? Essa escuta perceptiva, não é? Aquele olhar para um ponto um pouco adiante de si mesma no chão. Muitas vezes nós não podemos achar que isso é uma regra geral, mas muitas vezes estão mostrando um olhar para uma morte. Interessante isso. É algo que Bert Hellinger nos fala e que nós aprendemos com a nossa experiência também. Um olhar ali num ponto no chão. E o representante do marido, numa postura que também nos chamou a atenção, ele ficava rodando em torno dela, caminhando em torno dela, e ela paralisada, olhando para esse ponto no chão. Eu perguntei então primeiro para ela, o que está acontecendo com você? Qual é a sua sensação? Importante isso. Durante todo o nosso curso, nós trabalhamos isso com os alunos, não é? Qual é a pergunta?
A pergunta ela tem que ser sutil e ela tem que já ir indicando algo mais profundo do que, por exemplo, até um sentimento. Eu não pergunto geralmente o que você está sentindo, não. Eu pergunto o que está acontecendo. E qual é a sua sensação? A sensação ela é mais profunda do que o pensamento, o sentimento, a imaginação. A sensação ela vai mais além e ela geralmente não é, ela é revelada a partir de algo no corpo. Qual é a sua sensação? Perguntei para aquela cliente. Ela dizia assim: eu olho muito para o chão e eu não vejo nada. Eu sei que tem alguém aqui. Eu escutei falar que era o meu marido, mas eu não o vejo. Eu só olho para esse lugar no chão. É como se eu quisesse ir até o chão. É uma fala muito impactante. Os representantes deles vão captando aquelas informações que estão ali no campo, não é? E eu então, ao mesmo tempo que estou atenta aos representantes, eu também observo a postura dos clientes, não é? Isso é muito importante. Você não pode abandonar ali os clientes, tá certo? Você tem que estar conectada com eles e é a força deles, é a conexão deles que movimenta o campo da constelação e não a minha atitude ou o meu pensamento. Por isso que as constelações, elas precisam ser conduzidas numa postura de humildade. Nós não podemos conduzir uma constelação achando que nós é que sabemos tudo, que na primeira imagem já vem tudo e eu apenas informo ao cliente o que é. A situação é essa, essa e essa, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Isso é um grande equívoco. E isso tem trazido muitas críticas às constelações. Isso é algo que nós nos batemos cada aula do nosso curso de formação em constelação. E é algo que eu aprendi e que eu sigo aprendendo com os grandes mestres. Então eu perguntei para aquele marido, o representante do marido: e você, o que acontece? Qual é a sua sensação? E ele me disse algo muito interessante. Ele disse assim: eu não quero que ela me veja, eu só quero distrair a atenção dela, eu quero tirá-la desse lugar em que ela se encontra. Me incomoda muito, eu me preocupo muito com esse olhar que ela tem aí para o chão. Olha que interessante. Uma outra constelação que eu conduzi num outro momento era uma criança com quadro de déficit de atenção. E o representante dessa criança, que era um adulto, claro, o representante, ele ficava rodopiando em torno da mãe, querendo chamar a atenção da mãe, exatamente a mesma postura que ele tinha, ele ali presente no momento da constelação. E depois, naquele caso, nós percebemos, esse trabalho revelou que essa criança estava atenta a um episódio depressivo da mãe, a um movimento da mãe em direção ao morrer. E não era diferente aqui agora com esse casal na meia-idade. Aquele homem tentava chamar a atenção desesperadamente dessa mulher, por amor a ela. Ele não queria ser visto ele queria tirá-la daquele lugar. É uma prova de amor muito grande. E nesse momento, quando eu dirijo o meu olhar para os dois ali sentados ao meu lado, eu já percebo uma mudança, uma aproximação maior dos dois. Ela começa a chorar e ele a abraça carinhosamente. Eu então faço aquela pergunta que todo constelador deveria fazer naquele momento. Para onde ela olha? Quem ela quer seguir na morte? Eu então pergunto para ela: para onde olha a sua representante? Ela olha para uma morte. Faz sentido isso para você? E ela então diz assim: faz. E eu digo: e o que houve? Ela disse: o meu pai. O meu pai morreu quando eu tinha 16 anos
E eu era muito ligada a ele, muito vinculada a ele. E eu sinto que eu estou ainda olhando para ele. É como se eu quisesse mesmo ir ao encontro dele. E naquele momento, então, toda aquela trama está exposta, revelada. Aquele era o motivo pelo qual ela buscava, não precisava mais conviver ali com o marido, com a vida. É como se ela estivesse se despedindo da vida para ir em direção ao pai. Na consulta, no meu consultório, ela tinha dito: os meus filhos já estão criados. É como se ela estivesse se despedindo realmente. E então eu trouxe um representante para este pai, o pai da cliente, que havia morrido quando ela tinha 16 anos. E foi muito impactante, muito forte, porque no momento em que esse pai entra no campo, essa representante levanta o olhar, deixa de olhar para aquele ponto no chão, se volta, porque o pai fora colocado um pouco atrás, assim à sua direita, ela se vira e ela começa a caminhar em direção ao pai. E o representante do pai estende os braços para ela. Ela vai até ele e ele a abraça efusivamente, de uma forma muito intensa. Uma cena que comove a todos que estão ali participando dessa constelação, sem dúvida. Nos toca o coração. E durante longos minutos, essa cena permaneceu assim. Aquela filha abraçada ao pai e o marido olhando triste, mas de uma certa forma até aceitando aquela situação, olhando para aquela situação, observando aquilo, mas com uma profunda tristeza no olhar. E os nossos clientes reais ali do lado estavam numa profunda comoção. Ela chorava muito, ele também, e ele a abraçava, fazia um carinho nela e ela aceitava aquele carinho. Eu demorei um certo tempo, confesso que eu tive um pouco de dificuldade de desfazer aquele abraço. Respirava junto ali com ela, com ele, com todos. Me aproximei delicadamente deste representante do pai e perguntei para ele o que está acontecendo. O que acontece aqui? Aí ele disse assim: eu amo a minha filha, eu a amo muito. E esse encontro eu esperava já há muito tempo. Estou muito feliz de encontrar com ela aqui agora. Nessas horas, muitas vezes, a nossa postura, e tem que ser uma postura movida com muita coragem, não é? É uma postura até de ressaltar aquele fato, aquela dinâmica. É trazer aquela dinâmica para a luz completamente, escancarar aquilo. Isso é muito terapêutico, mas obviamente que isso é algo que exige, não é uma postura, um treinamento, não é uma coisa fácil de se fazer. E eu então fui conduzindo esse trabalho no sentido de aqueles representantes e aqueles clientes perceberem qual era a dinâmica. E aí eu disse então para este homem: você então quer dizer para a filha, quer que ela venha até você? Aí ele teve um pouco de dúvida e ele disse assim: ao mesmo tempo que eu a sinto perto de mim, que eu fico feliz de estar com ela perto de mim, ao mesmo tempo eu não quero que ela venha agora. Eu quero que ela fique. Eu quero que ela cuide dos meus netos e dos meus bisnetos. E o marido dela é um bom homem, é um bom marido para ela. Eu quero que ela fique na vida. Eu então pedi que ele dissesse para ela. Se ele achasse que fazia sentido, que ele dissesse para ela: eu a amo muito e foi muito difícil deixar você e deixar também sua mãe e seus irmãos. Mas eu quero que você fique na vida também por mim.
Essa é uma frase que a gente escuta muito nas constelações, que tem muito impacto. E foi o que ele disse para ela. Ela então levou um susto. Vocês sabem, às vezes nas constelações eu percebo algo que em outras escolas, em outros métodos, a gente chama assim de um choque anímico. Choque, um despertar da consciência, como um choque mesmo. E aí essa mulher levou um susto, a representante. Ela olhou para ele e entendeu, ali ela entendeu, tá certo? Que ela tinha esse vínculo com esse pai, que ela estava, é como se um eu dela a estivesse conduzindo para esse encontro com o pai, conduzindo para a morte. Porque encontrar com o pai só era possível através da morte, não é? Nesse contexto. E ela então percebeu aquilo e ela se afastou e olhou profundamente nos olhos. Essa é uma outra condução muito importante. Olhe nos olhos. Os olhos são, de fato, o espelho da alma. Através dos olhos nos olhos, muitas verdades se revelam, se plasmam ali na sua frente. Então, ela olhou para aquele homem e ela disse: meu querido pai, você me fez tanta falta. Eu cresci, eu me desenvolvi, eu me casei, mas eu nunca deixei de me lembrar de você e de te amar. Você sempre me fez muita falta. E ali nós reforçamos então aquela decisão, aquela postura, aquele aconselhamento daquele pai para que ela ficasse na vida e para que eles se despedissem então naquele momento. E eles se abraçaram mais uma vez, num abraço agora de despedida. E lentamente este homem foi se afastando e eu perguntei: como você está? O que está acontecendo? Ele falou: eu estou bem, eu me sinto bem, eu preciso me afastar. Ela então se vira, a representante, e olha para o marido. Naquele momento, todos nós nos emocionamos muito. O representante do marido abre os braços para ela e ela diz para ele: muito obrigada. Muito obrigada porque você me segurou na vida. Muito obrigada pelo seu amor. Eu o amo muito também e eu não quero me separar de você. Essa constelação durou aí uns 15, 20 minutos no máximo. A representante vai até o marido, os dois se abraçam e eu agradeço os dois e volto a minha atenção para os clientes ali presentes. E eu não precisava falar mais nada. Todos viram, não é? Os dois estavam abraçados como dois namorados de sempre, muito emocionados. Ela me agradeceu muito, sem palavras. Ele também não precisava de nenhuma palavra a mais. Eles então se levantaram e saíram, não é? Ali da sala. Eu conversei mais um pouquinho com eles, falando um pouco mais sobre dinâmicas que estão presentes quando uma mãe ou um pai, por algum motivo, muitas vezes inconsciente, aquilo era algo que estava num nível, pelo menos no subconsciente dela, estava atuando, levando-a para esse movimento depressivo que não havia sido diagnosticado, que estava começando a se manifestar. E então essa cliente agradece, o marido agradece, eles agradecem o grupo todo e se retiram. Eu pude acompanhar esse casal ainda durante um tempo em conversas telefônicas, recebi muitos agradecimentos depois de passado um certo tempo, não é? Passado um certo tempo, esse casal continuou junto e continua junto até hoje, pelo que as informações que eu tenho, não é?
e essa constelação foi uma das constelações mais impactantes que eu pude presenciar. Assim, aqui nós estamos falando um pouco sobre, não é? Sobre o método e sobre o impacto e a indicação do método, não é? Como um método auxiliar no atendimento a pessoas com sintomas psíquicos, mas também com doenças clínicas. Na próxima quinta-feira eu vou relatar um caso muito interessante, que já é um caso de uma sintomatologia clínica ginecológica obstétrica. Uma mulher, não é? Mulheres que buscam as constelações em casos de infertilidade. Mas agora eu vou tentar responder aqui algumas perguntas de vocês. Uma delas, o Birajara. O Birajara está sempre presente aqui conosco. E se não me engano, estará conosco no curso. Acho que é o mesmo Birajara. Que bom, meu amigo. Seja já bem-vindo. Qual o perfil dos representantes para participar do campo? Olha, eu vou dizer para você, não existe um perfil pré-determinado, Birajara. É claro, você não vai permitir que você, como um constelador, um futuro constelador pelo IBS, você vai ser atento e vai tomar cuidado. Você, por exemplo, não deve permitir, por exemplo, que pessoas que estejam num estado alterado de consciência, que tenham bebido ou utilizado alguma outra substância, essa pessoa não pode ficar ali participando de uma constelação. Também pessoas que venham para fazer um trabalho, mas que estão no momento, num quadro, num surto psicótico, por exemplo, num estado de saúde mental preocupante, essa pessoa não deve ser uma representante. Ela pode até e deve, se a família estiver presente, se o médico que está acompanhando estiver ali, autorizar, a pessoa pode ser uma cliente de uma constelação. Será uma constelação muito delicada, que não é qualquer constelador que consegue conduzir. Nós temos todo um preparo para atender esses pacientes, mas é possível sim, e a constelação pode ajudar, pode melhorar o prognóstico, né? Ou seja, a evolução daquele quadro. Mas ele não deve ficar no grupo e ser um representante, porque isso pode perturbá-lo. Com licença, pessoal. Muito seco aqui em Goiânia, vocês não têm ideia. É a secura de um deserto. Então, o que acontece? Então, você tem que preparar. Se você está atendendo, por exemplo, uma criança e depois você continua atendendo adultos, você deve atender primeiro aquela criança enquanto cliente, mas depois você deve dispensar para a criança não ficar ali assistindo as outras constelações. Agora, não tem esse perfil, a pessoa não tem que ter um preparo. E vou dizer para vocês, eu tenho uma experiência muito interessante de ter trabalhado com as constelações num hospital dia de saúde mental e também no CAPS. Eu sei que está presente aqui aquela que foi minha chefe lá no CAPS, Aline Figueiredo, não é isso? Ali no CAPS de Séries, uma cidade do interior aqui de Goiás, onde eu fui a primeira psiquiatra do CAPS. Foi uma experiência riquíssima que eu tive ali. Eu já tinha uma experiência de 10 anos trabalhando num hospital psiquiátrico, não é que é esse onde tem esse hospital dia, e trabalhei também no CAPS. E no CAPS, né, Aline, nós tivemos a oportunidade de fazer algumas constelações que foram interessantíssimas. E ali, principalmente a minha experiência no hospital dia, você tinha pacientes com um hospital dia do SUS principalmente, então são pessoas simples, pessoas que muitas não tinham estudo
não é? Mas que participaram ativamente, foram representantes riquíssimos, trouxeram informações belíssimas. Nós já trabalhamos com constelações com menores, adolescentes, em situação de risco, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. É uma experiência que eu relato no meu livro, não é? No meu livro está relatado, é um dos últimos capítulos do livro, eu conto a história do Eu 157, que foi assim que eu resolvi conduzir as constelações. Colocava um representante para o eu real daquele adolescente e um outro eu, um representante para o eu 157, porque 157 é o artigo, não é, do Código Penal, do assalto à mão armada, esse tipo de crime, que esses meninos, a maior parte deles estava incluído nesse artigo. E esse eu, como se fosse esse outro eu que comete o crime, foi uma experiência muito rica. Até a partir de várias experiências desse tipo, não é? Eu fui desenvolvendo, que é algo que numa outra oportunidade eu venho aqui contar para vocês, e que eu falo no final do curso, que é a experiência minha, que eu chamo de constelação do eu. Esse já é um outro assunto. Mas esses adolescentes foram representantes com muita propriedade, e foi muito rico para o trabalho da instituição como um todo, porque um adolescente representava o pai ou a vítima do outro. E vejam bem o que é isso. Essa oportunidade de um adolescente se colocar no lugar da vítima de si próprio, a vítima de um outro colega, isso impactou muito esses adolescentes. Inclusive aqui em Goiás, nós estamos com um projeto, tivemos que suspender em função da pandemia, já havíamos feito 2 eventos, estamos retomando esse trabalho com os adolescentes em conflito com a lei, agora com o apoio do Juizado de Menores aqui de Goiânia, que é um projeto que se chama Vir a Ser, do nosso Instituto IBS Sistêmicas, e é também um campo de estágio para os alunos do nosso curso. Projeto Vir a Ser. Atender adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas, seja em regime de liberdade ou seja em regime fechado, é um projeto que nós já tivemos um êxito e que agora nós estamos retomando com uma grande expectativa. Aliás, essa última turma que se formou aqui em Goiânia, o 15º curso de constelação, tinham vários agentes da seara jurídica, operadores do sistema judiciário, não é? Eu aprendi os termos. Então, nós tivemos juízes, 2 juízes, tivemos também uma ex-delegada de polícia e hoje uma advogada, não é? E tivemos outros advogados e operadores do sistema. E nosso propósito agora, já nesses próximos meses, é retomarmos com esse grupo também esse trabalho com os menores. Então, Birajara, não tem um perfil exclusivo. Se você consegue, de fato, conduzir aquele trabalho, formar aquele campo com todos os cuidados éticos, que exige um trabalho terapêutico, com todo o cuidado de um campo fenomenológico, não é? Com toda a atenção que se exige para um trabalho como esse, você pode ter resultados incríveis, independente do perfil dos representantes. É bom dizer também, é algo que a gente trabalha no nosso curso, que as constelações familiares foram também para as escolas. A grande pioneira desse trabalho, a Mariane Frank, não é? Uma grande terapeuta que eu tive também o privilégio de participar de vários workshops com ela. Ela levou esse trabalho para uma escola na Alemanha, uma escola mais voltada para atender, num primeiro momento, aqueles imigrantes que não dominavam a língua, que vinham de situações muito traumáticas, e ela era uma das diretoras dessa escola. E ela passou, então, a utilizar a constelação para ajudar
no desempenho escolar desses meninos. E ela teve resultados extraordinários. A partir desse trabalho, foi criado o que se chama hoje de pedagogia sistêmica. Aqui em Goiânia, nós temos escolas que trabalham com a pedagogia sistêmica, que trabalham com as constelações, na orientação pedagógica, orientando professores, atendendo pais e atendendo os alunos, né? No penúltimo curso nosso, tivemos uma diretora de escola, num grande colégio aqui de Goiânia. Essa diretora está trabalhando, eu não sei se ela está aqui, mas ela está trabalhando, desenvolvendo esse trabalho das constelações, está muito, muito feliz com o resultado. Alunos com muitos problemas conseguiram recuperar-se do ponto de vista pedagógico e também comportamental. Então, meus amigos, é isso. É um método fantástico. Eu tenho muita alegria em apresentá-lo, em sustentá-lo, em defendê-lo, não é? Agora ele começa a penetrar nas escolas e nas universidades em termos de pesquisas científicas. Existem pessoas estudando, não é, as constelações do ponto de vista acadêmico. Aqui em Goiás mesmo nós temos um casal que eu gosto muito deles, que é José Miguel e Vânia, não é, que são médicos e são professores universitários. Não é ele, um professor universitário aqui da Universidade Federal de Goiás, e ela também com mestrado, trabalhando agora no seu doutorado, e seu campo de pesquisa são as constelações familiares. Isso é muito, muito bom, não é? E nós temos em outros lugares, não é? Esses contatos que eu pude participar de uma pesquisa que foi conduzida, dirigida por Dr. Gunther Weber, isso há muitos anos atrás, não é? E ele me escolheu para coordenar uma equipe brasileira do primeiro estudo multicêntrico sobre sintomas, doenças e constelações. Nós éramos em 7 países e eu coordenava uma equipe no Brasil. Foi uma experiência muito rica e muito dessa experiência eu relato aqui no livro As Constelações Familiares na Medicina, que foi editado pela Cultrix Pensamento, que muito me orgulha porque é uma grande editora. Meus amigos, então é isso. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Talvez tenha tido e eu não prestei atenção, porque não dá para prestar atenção aqui e aí ao mesmo tempo, acho que não. Todas as informações sobre as nossas atividades, os nossos cursos, principalmente esse curso que nós estamos lançando agora, o 16º curso, estão aqui nesse meu Instagram, na minha bio, né? Ou no site do ibssistemicas.com.br. E eu termino aqui essa live convidando a todos a participarem de um workshop que acontecerá no dia 28 de agosto. Será um workshop online pela plataforma Zoom, onde nós vamos atender pacientes, clientes com quadros de sintomas e doenças que queiram, né, trabalhar sua questão com uma constelação, não é? Para isso as vagas são limitadas, são 4 vagas, mas com um número maior de vagas para aqueles que querem participar como representantes. Todas as informações sobre esse workshop estão aqui também nesse meu Instagram e no site ibssistemicas.com.br. Vocês também vão ter todas as informações no site da Rejane Rostetter, né? O site dela é o bem-estar.ch, é a clínica que ela coordena na Suíça. E Rejane é uma facilitadora também do IBS e coordenadora do 16º curso. Vocês vão encontrá-la também aqui no Instagram. Muito obrigada a todos, uma boa noite para quem está aqui ao vivo, bom dia, boa tarde para quem vai assistir. Depois essa live ficará gravada
Muito obrigada pela presença de vocês. Um grande abraço. Até a próxima quinta-feira.